3. Linguagem de amor N. O. 2. Palavras de afirmação. Se o meu pai me ama? Claro que sim, porque quando eu jogo futebol ele sempre vai torcer por mim e após o jogo me diz, parabéns por jogar com esforço e determinação. Ele diz que o mais importante não é ganhar, mas dar o melhor de si. Philip, 14 anos, prosseguiu. Algumas vezes cometo erros, mas ele fala para eu não me preocupar e que, se eu continuar fazendo o melhor que posso, serei um grande jogador. Na expressão do amor, as palavras são importantes. Palavras de afeto e carinho. Palavras de elogio e encorajamento, palavras positivas de instrução, sejam essas ou outras. Palavras de afirmação, todas expressam a mesma frase, eu me importo com você. Tais palavras são como uma chuva morna e gentil irrigando o solo, elas nutrem o senso interior de valor e segurança da criança. Apesar de tais palavras serem ditas muito rapidamente, elas marcam a memória das crianças, que usufruem de seus benefícios pelo resto da vida. De modo contrário, as palavras que ferem, ditas de forma intempestiva e impensada em momentos de ira incontida, podem prejudicar a autoestima de uma criança e lançar dúvidas sobre sua capacidade. As crianças acreditam que confiamos profundamente em tudo o que dizemos. O antigo provérbio hebreu não exagerou na realidade, a morte e a vida estão no poder da língua, PV 18.21. A segunda linguagem de amor são as palavras de afirmação. Algumas crianças sentem-se mais fortemente amadas através de expressões de afirmação, que não precisam ser as clássicas palavras eu te amo, como veremos a seguir. P. Palavras de afeto e carinho. Muito antes de serem capazes de entender o significado das palavras, as crianças recebem mensagens emocionais. O tom de voz, o modo gentil, uma atmosfera de carinho, tudo isso comunica aconchego emocional e amor. Todos os pais falam com seus bebês e o que os bebês compreendem é a expressão do rosto e os sons afetuosos e meigos, em combinação com a proximidade física. Devido ao fato de as crianças desenvolverem gradualmente a capacidade de utilizar palavras e conceitos, nem sempre elas compreenderão o que queremos transmitir com as palavras, mesmo quando dizemos eu te amo. O amor é um conceito abstrato. As crianças não podem ver o amor da mesma forma que veem e tocam um brinquedo ou um livro. Por elas tenderem a pensar concretamente, nós precisamos ajudá-las a entender o que queremos dizer quando expressamos nosso amor de forma verbal. As palavras eu te amo assumem um significado maior quando a criança pode associá-las com seus sentimentos afetuosos, e em geral isso significa proximidade física. Por exemplo, quando você está lendo histórias para seu filho antes de ele dormir, bem próximo a ele num ponto da narrativa em que os sentimentos da criança estão mais afetuosos e ternos, você pode dizer, suavemente, eu te amo, filhinho. Uma vez que seu filho comece a compreender o que a expressão eu te amo significa, você poderá usá-la de formas e em momentos diferentes, relacionando-a com fatos corriqueiros, como levar a criança a um passeio ou à escola. Você ainda pode combinar essas palavras de amor com um elogio genuíno. Alice, agora mãe de 2 crianças, diz, eu me lembro perfeitamente da maneira como minha mãe costumava comentar sobre o meu bonito cabelo ruivo. Seus comentários positivos, ditos enquanto penteava meus cabelos antes de eu ir para a escola, eram parte constante de minha autopercepção. Anos mais tarde, quando descobri que nós, ruivas, constituímos uma minoria, jamais tive sentimentos negativos com respeito aos meus cabelos. Estou convicta de que os comentários amorosos de mamãe tiveram muito que ver com isso. P. Palavras de elogio.
Elogio e afeto são quase sempre combinados nas mensagens que transmitimos a um filho. Nós precisamos distingui-las. Afeto e amor significam expressar apreciação pelo que a criança é, por aquelas características e habilidades que fazem parte do ser total. Em contraste, nós expressamos elogio pelo que a criança faz. Ultrapassar os desafios, obter conquistas pessoais, bom comportamento ou atitudes conscientes. O elogio, como estamos definindo aqui, refere-se a algo sobre o qual a criança tem algum controle. O fato de você desejar muito utilizar palavras de louvor e assim ser genuinamente significativo para seu filho, deve motivá-lo a ser cuidadoso com o que diz. Se você utilizar o elogio de forma muito frequente, suas palavras terão um pequeno efeito positivo. Por exemplo, você pode dizer algo como: "Você é uma boa menina." Essas palavras são maravilhosas, porém é preciso sabedoria para usá-las. É mais eficaz dizer isso quando a criança faz alguma coisa que a deixa satisfeita e pela qual espera um cumprimento. Isso é especialmente verdadeiro com respeito a elogios como grande jogada, quando foi apenas uma jogada regular. As crianças sabem quando o louvor é dado por razões justificadas e quando é dado simplesmente para fazê-las sentir-se bem. Por isso, podem interpretar o próximo elogio como falso. O elogio muito frequente é arriscado por outra razão. Algumas crianças ficam tão habituadas a esse tipo de louvor que o pressupõem como natural e esperam por ele sempre. Quando ele não vem, elas presumem que há algo de errado com elas e tornam-se ansiosas. Quando vêm outras crianças que não recebem tal estímulo, podem questionar por quê sentem essa excessiva necessidade de serem elogiadas. Claro que desejamos elogiar as nossas crianças, mas devemos nos assegurar de que o elogio seja tanto verdadeiro como justificado. Do contrário, elas podem considerá-lo uma adulação injustificada, que poderá ser colocada no mesmo nível de uma mentira. P. Palavras de encorajamento. A palavra encorajar significa instilar coragem. Procuramos dar aos filhos a coragem para ousar mais. Para uma criança pequena, quase todas as experiências são novas e desafiantes. Aprender a andar, a falar ou a andar de bicicleta exige constante coragem. Com nossas palavras podemos tanto encorajar como desencorajar tais esforços. Estudos afirmam que as crianças aprendem a falar imitando os adultos, porém o processo é intensificado quando os adultos não só pronunciam as palavras de modo claro, mas também quando encorajam verbalmente as valorosas tentativas das crianças de pronunciá-las de maneira correta. Afirmações como: "Você está quase conseguindo", "Está muito bom", "Sim, grande", "Você conseguiu" dão coragem à criança não apenas para aprender as palavras que estão tentando pronunciar, mas também para desenvolver o vocabulário no futuro. O mesmo princípio é observado no aprendizado de habilidades sociais da criança. Vi como você dividiu a argila com a Mary. Gosto disso. A vida se torna muito mais fácil quando compartilhamos o que temos. Palavras como essas dão à criança aquela motivação interior a mais para prosseguir contra o que parece ser um desejo natural de acumular. Ou ainda, considere um pai que diz a seu filho de 11 anos, "Jason, percebi que nesta noite, após o jogo, você ouviu atentamente o que Scott tinha a dizer sobre a atuação dele no jogo. Eu senti muito orgulho de você por ter dado a Scott uma atenção especial, enquanto os outros lhe davam tapinhas nas costas e o cumprimentavam ao passarem por você. Um dos maiores presentes que você pode dar às pessoas é simplesmente parar para ouvi-las." O pai de Jason está cultivando no filho a coragem de parar para escutar, uma das mais importantes artes no campo dos relacionamentos humanos.
Nunca subestime o poder das palavras afirmativas e encorajadoras para uma criança. Talvez você ache difícil utilizar palavras de encorajamento. Tenha em mente que um aspecto do sentimento de coragem é sentir-se fisicamente bem. Exuberância e vitalidade exigem energia. Isso significa que, como pais, precisamos estar com a melhor saúde física, mental, emocional e espiritual possível. Quando nos sentimos encorajados, estamos mais capacitados a encorajar nossos filhos. O casal deve encorajar-se mutuamente. Se você for um pai ou uma mãe que está separado, procure ter amigos ou parentes de confiança que possam lhe animar o espírito e lhe propiciar encorajamento e motivação. O maior inimigo que conspira contra o encorajamento de nossos filhos é a ira. Quanto mais ela estiver presente no coração do pai ou da mãe, mais será descarregada sobre os filhos. A consequência disso é que a criança se insurgirá contra as autoridades e os pais. Naturalmente, isso significa que pais conscienciosos farão tudo o que puderem para diminuir a ira, ou seja, mantê-la em um nível mínimo e lidar com ela de forma madura. O autor de Provérbios sabiamente ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. PV 151. O volume e o tom de voz empregados pelo pai ou pela mãe exercem grande influência sobre a reação da criança. Falar de forma suave requer prática, e todos nós temos capacidade de aprender como fazê-lo. Mesmo quando estamos irritados com nossos filhos, podemos aprender a falar de maneira agradável, sempre finalizando nossas sentenças com uma inflexão positiva, fazendo perguntas sempre que possível, evitando palavras de comando. Por exemplo, quais das seguintes afirmações melhor encorajariam uma criança ou adolescente? Vá agora colocar o lixo para fora, ou por favor, você poderia colocar o lixo para fora. A recompensa por ser agradável e controlar a ira será infinita. Quando tentamos encorajar nossos filhos em uma área específica, é mais provável que eles reajam favoravelmente às nossas ideias do que as rejeitem. Alguns anos atrás, a revista Seleções divulgou a história de uma notável professora de matemática. Numa aula de sexta-feira à tarde, ela solicitou aos seus alunos que fizessem uma lista com os nomes de todos os outros alunos da classe, deixando um espaço entre os nomes. Depois, pediu-lhes que pensassem na característica mais positiva e marcante de cada um dos colegas mencionados na lista, escrevendo-a ao lado do nome de cada um. No final da aula ela recolheu todas as listas e no fim de semana, escreveu o nome de cada aluno em uma folha separada e listou o que todos haviam dito sobre aquela pessoa. Na segunda-feira, ela deu a cada aluno a sua lista. Quando começaram a ler o que havia sido escrito sobre eles, começaram também a sussurrar uns com os outros, fazendo comentários do tipo: eu jamais pensei que significasse alguma coisa para os outros, ou eu nunca pensei que gostassem tanto de mim. As listas nunca foram discutidas na sala de aula, porém a professora sabia que o exercício havia sido um sucesso porque dera aos seus alunos um sentimento muito positivo sobre si mesmos. Muitos anos mais tarde, um dos estudantes, Mark Eklund, foi morto em combate no Vietnã. Quando seu corpo voltou aos Estados Unidos para ser enterrado, a maioria de seus colegas de escola, como também sua antiga professora de matemática, foi ao funeral. Após o enterro, o pai daquele rapaz disse à professora: quero lhe mostrar algo, e retirou uma carteira de seu bolso. Eles encontraram isto com Mark quando ele foi morto. Nós achamos que você talvez reconhecesse isso. Abrindo a carteira, ele retirou 2 folhas de caderno envelhecidas que estavam remendadas com fita adesiva e aparentavam ter sido dobradas e redobradas por diversas vezes.
Era a lista das coisas positivas que os colegas de Mark haviam escrito sobre ele. Muito obrigada por ter feito isso, disse a mãe de Mark à professora. Como você pode ver, nosso filho o guardou como um pequeno tesouro. Um após outro, os colegas de classe de Mark começaram a revelar que cada um deles ainda guardava sua lista e que a lia com frequência. Alguns a guardavam na carteira, trazendo-a sempre junto de si, e um deles chegou a colocar aquela lista em seu álbum de casamento. Um dos ex-alunos afirmou: acho que todos nós guardamos nossas listas. 1. P. Palavras de orientação. As palavras de encorajamento são mais eficazes quando focalizam um esforço específico de seu filho. O objetivo é surpreendê-lo no momento que ele está realizando algo bom e louvável e então elogiá-lo por aquela atitude. Sim, isso demanda muito mais esforço do que surpreendê-lo fazendo algo errado e então condená-lo por isso. O resultado final vale a pena, é a orientação que guia seu filho no desenvolvimento de sua moral e ética. As crianças necessitam de orientação. Elas aprendem a falar ouvindo uma determinada língua. Aprendem regras de comportamento vivendo em certo tipo de sociedade. Na maioria das culturas, os pais têm a responsabilidade direta pela sociabilização dos filhos. Isso implica não somente o que é socialmente certo e errado, mas também o desenvolvimento moral e ético. Todas as crianças são guiadas por alguém. Se vocês, como pais, não são os guias diretos de seus filhos, então outras influências e indivíduos assumirão esse papel: a escola, a televisão, outros adultos ou ainda outras crianças, que por sua vez estão obtendo orientações de alguém mais. Façam-se estas perguntas: que tipo de orientações e influências meus filhos estão recebendo? São positivas e amorosas? A orientação amorosa tem sempre como objetivo o melhor para a criança. Sua intenção não é fazer com que os pais e outros adultos pareçam boas pessoas, o alvo principal é auxiliar a criança a desenvolver as qualidades que irão beneficiá-la no futuro. O quarto tipo de palavras de afirmação oferece a seu filho orientação segura para o futuro. É um poderoso elemento do segundo tipo de linguagem de amor. Muito frequentemente, os pais comunicam a mensagem certa, porém de maneira errada. Eles dizem a seus filhos para se manterem distantes das drogas, mas o modo severo e cruel como falam pode na realidade conduzi-los ao uso. As palavras de orientação devem ser transmitidas de modo positivo. Uma mensagem positiva expressa de maneira negativa sempre colherá resultados negativos. Como disse uma criança: meus pais vivem gritando e me tratando de forma violenta, me dizendo para não gritar com os outros e não ser violento. Eles esperam que eu faça coisas que eles mesmos não aprenderam a fazer. Isso não é justo. Outra dificuldade é que muitos pais veem a orientação paternal como um exercício de proibições. Não beba, mas se você beber não dirija. Não fique grávida. Nunca experimente drogas. Não ultrapasse o limite de velocidade. Todas essas advertências são válidas, mas dificilmente constituem orientação suficiente para desenvolver uma vida significativa. Com certeza, as proibições fazem parte da orientação paterna, mas não devem ser a maioria das observações. No relato bíblico sobre o Jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva somente uma instrução negativa, todas as demais foram positivas. Ele lhes deu um trabalho dignificante para preencher a vida com uma atividade produtiva. Muito tempo mais tarde, quando os filhos de Israel chegaram ao monte Sinai, eles receberam os 10 mandamentos, 5 dos quais são positivos e 5 negativos.
As orientações de Jesus em seu famoso Sermão do Monte são predominantemente positivas. O negativo é necessário, mas apenas como parte da educação que damos aos nossos filhos. A lei suprema deve ser a lei do amor, e é de orientações positivas e amorosas que nossos filhos precisam desesperadamente. Se pudermos guiá-los a objetivos positivos significantes, a probabilidade de eles se tornarem presas fáceis dos perigos que queremos que evitem será bem menor. Muitos jovens admitem que o seu primeiro envolvimento com drogas ocorreu porque eles estavam aborrecidos. Pais que oferecem palavras amorosas de orientação estarão observando de perto os interesses e as capacidades de seus filhos e fornecendo reforço verbal positivo. Desde simples regras de etiqueta até a complexa arte dos relacionamentos pessoais, os pais devem expressar o amor emocional a seus filhos através de orientações verbais positivas. Os aspectos negativos da orientação podem ser verbalizados de forma terna. Os gritos provavelmente não provocarão os efeitos desejados. Tampouco um longo discurso sobre as imperfeições dos amigos de seu filho. É muito melhor e mais eficiente adotar uma abordagem amorosa, que expresse preocupação pelos amigos dele que estão envolvidos com drogas. Você se entristece por ver que esses amigos fizeram tão mais escolhas. Talvez seja adequado mostrar a seus filhos artigos, reportagens sobre acidentes e mortes que envolvem as drogas e o álcool, e compartilhar quão doloroso é para você só imaginar tal devastação e destruição na vida desses jovens e de suas famílias. É muito mais provável que seu filho se identifique com você quando ele ouve suas expressões amorosas de preocupação pelos outros jovens do que se ele ouvisse condenando aqueles que usam drogas ou tomam bebidas alcoólicas. A principal linguagem de amor de seu filho são as palavras de afirmação. As palavras "eu te amo" deveriam sempre estar desacompanhadas, especialmente de segundas intenções. Dizer "eu te amo", "você poderia fazer isto para mim, por favor", dilui e enfraquece o tema do amor. Dizer "eu te amo", mas preciso dizer-lhe agora, anula-o. As palavras "eu amo você" jamais deveriam ser diluídas com afirmações condicionais. Isso vale para todas as crianças, mas em especial para aquelas cuja principal linguagem de amor são as palavras. Bill e Mary, pais de Todd, um menino de 10 anos, achavam-no muito apático. Eles tentaram tudo o que era conhecido para auxiliá-lo a interessar-se mais pela vida, desde esportes até um cachorro, e já haviam chegado ao limite de suas forças. Eles reclamavam frequentemente com Todd de sua atitude contemplativa, dizendo-lhe que ele deveria sentir-se agradecido por ter pais que se importavam com ele. Diziam-lhe também que ele precisava encontrar algo que despertasse seu interesse e que pudesse desenvolver. Eles sempre o ameaçavam de levá-lo a um psicólogo se ele não se mostrasse mais interessado na vida. Após terem assistido a um seminário sobre as linguagens de amor, Bill e Mary imediatamente suspeitaram que a principal linguagem de Todd fossem as palavras de afirmação. Eles perceberam que isso era uma das coisas que não lhe estavam dando. Ao contrário, estavam-no enchendo de presentes, abraços diários, propiciando tempo de qualidade e o ajudando com atitudes de serviço. Mas suas mensagens verbais a Todd eram geralmente repletas de condenação. Então eles elaboraram um plano. Bill e Mary começaram a fazer um esforço consciente para dar a Todd as palavras de afirmação de que ele tanto precisava, iniciando com comentários sobre o que gostavam nele. Quando se sentiram preparados para o experimento, decidiram que durante um mês se concentrariam em fazer com que suas palavras comunicassem esta mensagem: nós nos importamos com você, nós o amamos, nós gostamos de você.
Todd era uma criança fisicamente atraente, assim, seus pais começaram a tecer comentários elogiosos sobre sua aparência física. Eles procuraram não amarrar as palavras de afirmação a sugestões do tipo: você é um garoto forte, você deveria praticar um esporte como o futebol. Em vez disso, eles comentavam sobre sua força física e paravam por aí. Igualmente começaram a observar no comportamento de Todd atitudes que os agradavam e então faziam afirmações positivas. Se Todd alimentava o cachorro, seus pais expressavam sua satisfação, em vez de dizer, já estava na hora. Quando tinham de dar orientações, eles tentavam dá-las de forma positiva. Um mês mais tarde Bill e Mary relataram, foi inacreditável a mudança que ocorreu com Todd. É um garoto diferente agora, talvez porque sejamos pais diferentes. Sua atitude com relação à vida é muito mais positiva. Ele está compartilhando brincadeiras conosco e se divertindo muito. Com frequência, está alimentando o cachorro e recentemente foi jogar futebol com alguns amigos. Nós achamos que estamos no caminho certo. A descoberta de Bill e Mary modificou-os tanto quanto Todd foi modificado. Eles aprenderam que ser pais não é apenas fazer o que vem naturalmente. Em virtude de cada criança ser diferente da outra, é essencial comunicar amor àquela criança em sua principal linguagem de amor. A história de Bill e Mary mostra que é possível usar a linguagem de amor de uma criança erroneamente, trazendo-lhe mágoa e frustração. A principal linguagem de Todd eram palavras de afirmação, e seus pais estavam lhe dando palavras de condenação. Tais palavras são prejudiciais a qualquer criança, porém são extremamente destrutivas para aquela cuja principal linguagem de amor são as palavras de afirmação. Se você acha que esta é a principal linguagem de amor de seu filho e, a despeito disso, ainda enfrenta dificuldades para utilizar expressões afirmativas, sugerimos que mantenha à mão um caderno com o título Palavras de Afirmação. Quando você ouvir outros pais dirigindo palavras de afirmação a seus respectivos filhos, escreva-as em seu caderno. Quando ler um artigo sobre educação infantil, registre as palavras e expressões positivas que encontrar. Procure descobrir livros que abordem o tema do relacionamento entre pais e filhos. Igualmente, registre todas as palavras de afirmação que puder encontrar. Depois, procure repeti-las em frente a um espelho. Quanto mais vezes repeti-las, mais se apropriará delas. A seguir, procure identificar conscientemente as oportunidades para expressar essas palavras a seus filhos, pelo menos 3 vezes ao dia. Se você perceber que caiu novamente nos velhos padrões de condenação e negativismo, seja transparente com seu filho, admita o erro e diga-lhe que sente muito por isso. Diga-lhe que percebeu que tais palavras eram prejudiciais e que não é isso que você sente por ele. Peça-lhe perdão. Conte que está se esforçando para ser um pai melhor ou uma mãe melhor. Que você o ama profundamente e quer comunicar esse amor mais eficientemente. No devido tempo, você será capaz de quebrar velhos hábitos e estabelecer novos, positivos padrões. A melhor recompensa é você ver os saudáveis efeitos desses novos padrões estampados no rosto de seu filho, especialmente em seus olhos. Acima de tudo, você os sentirá em seu íntimo, em seu coração. E são muito grandes as oportunidades de você também começar a receber dele palavras de afirmação. Quanto mais ele se sentir amado por você, mais recíproco será. Ó, que dizem as crianças? As 4 crianças a seguir mencionadas disseram ser as palavras de afirmação sua principal linguagem de amor. M. Ari, 8 anos, disse, amo a minha mãe porque ela me ama. Todos os dias ela me diz que me ama. Eu acho que meu pai também me ama,
mas ele nunca me diz isso. L. Isa. 12 anos, quebrou o braço no quintal de casa. Sei que meus pais me amam porque, enquanto estava passando por momentos difíceis com meu trabalho de escola, eles me encorajaram muito. Nunca me forçaram a fazer minha lição de casa quando eu não estava me sentindo muito bem, porém me instruíam para fazê-la mais tarde. Eles disseram quão orgulhosos se sentiam por eu estar me esforçando tanto, e que sabiam que eu era capaz de lidar com aquela situação difícil. D. Avid. É um menino de 5 anos, ativo, extrovertido e seguro de que seus pais o amam. Minha mamãe e meu papai me amam. Todos os dias eles me dizem eu te amo. J. OHN. 10 anos, vive em lares adotivos desde que tinha 3 anos. Nos últimos 18 meses ele tem morado na casa de Bob e Betsy, seu quarto casal de pais adotivos. Quando questionado se eles o amavam sinceramente, respondeu que sim. Nós lhe perguntamos por que havia respondido com tanta rapidez e certeza. Porque eles não berram nem gritam comigo. O casal de pais adotivos anterior gritava o tempo todo comigo. Eles me tratavam como lixo. Bob e Betsy, diferentemente, me tratam como uma pessoa. Sei que tenho vários problemas, mas também sei que me amam. Para as crianças cuja principal linguagem de amor são as palavras de afirmação, nada é mais importante para sentirem-se amadas que ouvir seus pais e outros adultos pronunciando isso. No entanto, o contrário também é válido. As palavras de condenação irão machucá-las muito mais profundamente do que as outras crianças. As palavras severas, sarcásticas ou que contenham críticas são prejudiciais a todas as crianças, mas para aquelas que têm nas palavras de afirmação sua principal linguagem de amor, tais declarações negativas produzem um efeito devastador. Elas podem manter essas palavras ressoando na mente por muitos e muitos anos. Portanto, é essencial que os pais e outros adultos importantes na vida da criança se desculpem sem demora por suas observações negativas, críticas excessivamente severas, injustas. Embora as palavras não possam ser apagadas por um pedido de desculpas, seus efeitos podem, em muito, ser minimizados. Se você perceber que mantém um padrão de comunicação negativo com seu filho, talvez seja benéfico encorajar seu cônjuge a gravar alguns desses momentos para que você os ouça mais tarde. Isso pode soar como algo um tanto quanto radical, mas também pode ser uma etapa na tentativa de quebrar os padrões negativos de sua comunicação. Em virtude de a comunicação positiva ser tão importante para todos os relacionamentos de sucesso entre pais e filhos, vale a pena o esforço para quebrar os velhos padrões e estabelecer novos. O benefício disso para seu filho será enorme e a satisfação que você irá sentir será por demais recompensadora.